da gravação. Então, retomando aí a sessão do dia 5, tarde, nós estávamos fazendo o processo 96. Então, o Cleberson estava olhando, e aí, encaminhamento do Pinheiro para decadência até novembro de 2002, certo? Isso. Eu acompanho o relator para decadência até a competência novembro de 2002. Acompanho. Acompanho o voto do relator. Acompanho. Acompanho. André? Acompanho. Por unanimidade, declarar a decadência até hoje de 2002. Conhecer a decadência. 97. 97, eu tinha deixado lá na pasta, domingo, um arquivo. E eu fiz algumas atualizações. Não sei se todos têm a última versão. 97.1. Então, para não gerar dúvidas, está lá no T. Tem a 97 e tem a 97.1. Se não copiaram a 97.1, eu peço que copiam e abram este arquivo. Ok. Esse daqui é um recurso voluntário contra a decisão da DRJ Recife. Julgou procedente de empate, um lançamento veiculado em notificação fiscal de lançamento de débito, competências 199 a 11 de 2003. Foi cientificado em 30 de 11 de 2005. Eu colaciono aqui trechos do relatório fiscal. Sobre a impugnação, ela alega improcedência do lançamento. As diferenças entre GFIP e folha não procedem, pois o valor encontrado na GFIP da matriz corresponde ao somatório da matriz e 9 filiais. Assim, a declaração e o recolhimento foram centralizados na matriz. Os valores não declarados em GFIP também foram pagos, juros e multa. O julgamento, ele foi várias vezes convertido em diligência. Tá? Teve uma primeira diligência que surgiu uma informação fiscal a esclarecer que contribuintes individuais não foram declarados no GFIP, que as guias foram apropriadas e que os recolhimentos materiais foram apropriados na LBC tal, levantamento 2 do RDA. Como essa informação não estava condizente com os elementos dos autos, nova conversão de diligência, nova informação fiscal, opina daí pela retificação agora, uma vez que, como constou do item 9 do despacho de diligência, o lançamento podia considerar o valor das filiais, sendo que as contribuições das filiais estariam agrupadas na LBC, logo indica a planilha de retificação na filial 1, 10, e não na matriz 1. O contribuinte apresenta a manifestação acompanhada de GFIPs para individualizar as informações de matriz e filial. Nova diligência comandada, emitida nova informação fiscal, relatando que agora, pela primeira vez, ele fala em bitributação em função das GFIPs da matriz estarem com valores acima das folhas efetivamente pagas, o que gerou as retificações das GFIPs conforme os valores lançados em anexo 1, 2 e 3, devendo o DAD ser retificado, tendo por paradigma anexos citados e tendo por norte o constante no GFIP-UR. Mais uma conversão do julgamento em diligência, porque não estava estranho aqueles anexos. Daí o fiscal ele opina por uma retificação. Ele traz 2 novos anexos em substituição a anexos anteriores e ainda mantém um anexo daquela informação anterior. Então, para a retificação, ele opina com base em 3 anexos que têm que ser conjugados. E, além disso, ele faz referência ao que teria sido falado pelo fiscal, um auto de infração 3702-002-965-8, que aparentemente não é documento emitido nesta ação fiscal. Eu não sei de onde é que veio esse auto de infração. Intimado do resultado das diligências, a empresa não se manifestou. Eu transcrevo do voto condutor do acórdão, esse trechinho aqui, intimado do acórdão se alega tempestividade, improcedência do lançamento, contribuinte por organização de manifestação na fase de publicação demonstrou exaustivamente,
e o fiscal e o acórdão não teriam esgotado todos os argumentos e documentos, teriam colhido apenas a empate. Então, o contribuinte, ele insiste na alegação de improcedência total. Esse é o relatório. Quanto à admissibilidade, ele é intimado na sexta-feira, 22/8, recurso em 22/9, tempestivo, toma conhecimento do recurso, conversão do julgamento em diligência. Antes de adentrar a análise de haver ou não decadência de parte das competências, tenho de ressaltar que o processo não se encontra apto a possibilitar o julgamento do mérito, como a seguir explica. Numa primeira análise, até se poderia vislumbrar decadência nesse processo, pelas datas. Mas eu acho que é interessante fazer primeiro a diligência e depois, eventualmente, fazer um juízo de decadência de parte do débito, até para não derrubar metade agora por resolução. Eu resolvi evitar essa linha e já converter o julgamento em diligência de uma vez. E para explicar por que eu tenho a impressão que, aparentemente, valores que estavam apropriados com a retificação acabaram sendo liberados, mas não foram realocados e ficaram sem alocação, e que poderiam cancelar parte do débito, eu teci uma série de considerações até para o contribuinte entender exatamente os demonstrativos que estão no processo e que foram gerados. Por quê? É bem confuso. O fiscal fez o lançamento com base num quadro demonstrativo. E nesse quadro demonstrativo, ele colocou os levantamentos dele, L03, L04 e L02. Ao que parece, o 02 migrou para o LDC. E ele coloca na tabela dele também como sendo em folha. O L3 é o não declarado em GFIP que veio para a NFLB. O L4 é o declarado em GFIP com folha a menor e que não tem recolhimento suficiente para quitar. Então, esse seria o L4. Além disso, em relação, aparentemente, às contribuições dos contratos de segurados, ele gerou um documento que seria aquele documento de débito gerado automaticamente, que é uma GPS debitade, eu até cito aqui, são vários zeros e o número 20, afinal, se não me engano. Tá? Eu cito aí, agora eu não me recordo o número exato dessa GPS. Mas, depois de fazer todas essas explicações, eu não consigo ter certeza exatamente como é que foi feita a retificação e o que foi alocado aonde. Porque não foi gerado um novo RADA, um novo RDA, não, um novo RADA, para mostrar as alocações. Além disso, eu não tenho certeza sobre exatamente o que está no LDC. E para piorar a situação, eu não sei o que é aquela observação do item 6, que fala na última informação fiscal, e cita um debitcard que não tem nada a ver com o processo. Então, eu quero esclarecer estes pontos. É longo aqui para explicar como esses três anexos, eles interagem entre si, eles interagem com o anexo 1, 2 e 3 da retificação, como eles interagem com o demonstrativo do lançamento, com o DAD, com o RL, e eu desenvolvi bastante. Eu acho que dá para poupar-os da leitura, se quiserem eu leio detalhadamente para poder explicar o que está acontecendo, mas em síntese, resumidamente, é isso. Então, quais são os meus quesitos para diligência? O primeiro seriam: quais lançamentos foram constituídos no LDC 37002253, carregar cópia aos autos desse LDC, houve retificação nos documentos, aquela GPS, essa daqui, ó, 00.000.020-8, esse é o número que consta do RADA, e havendo evidenciar tal retificação, inclusive os procedimentos de retificação adotados e eventuais recolhimentos a restar como não apropriados por competência e espécie de contribuição.
qual a forma de retificação adotada dessa NFLD no Siscol. Eu quero saber se eles fizeram por plano ou provavelmente conjugando o plano por retificação por lançamento individual. E daí, se ele lançou por lançamento individual, ele derruba o valor de contribuição, mas mantém alocada a GPS e não libera a GPS. Se eles fizerem um lançamento negativo de base, derruba a base e o que já estava alocado é liberado e o próprio sistema recalcula e vai quitar a contribuição, por exemplo, da rubrica 14, que foi mantida. Eu preciso saber exatamente, se tivesse um FORSED aqui, eu não localizei FORSED, eu teria como verificar isso, mas já foi no período do Siscol, não se exigia mais a juntada de FORSED no processo. Tá. Isso é o item 2. O item 3. Após retificação evidenciada no KDR, como restaram apropriadas as GRPS, GPS, LDCs e créditos diversos, inclusive em relação aos documentos. GPS, aquela 00020-8 e a LDC. Para responder esse quesito, eu quero um novo RADA, já considerando a retificação. E se o sistema não gerar automaticamente, eu quero que faça manualmente. Eu faço os documentos no RDA, apresentados após a retificação empreendida no ADR, restou o recolhimento não apropriado, havendo especificar por competência e diferenciar contribuições previdenciárias e para terceiros. E, finalmente, aquela última observação, porque quando eu expliquei naquele texto que eu resumi rapidamente, quando se verifica o que o fiscal opinou e o que fez a DRJ, há alguma divergência. Por quê? O fiscal ele disse que isso era para retificar o que ele tinha colocado entre parênteses. E o que estava negativo eram apropriações que ele tinha feito naquela quadro-tabela e que não foram para o lançamento da NFLD, como, por exemplo, descontos de segurados. E será que era sobre isso que esse item se referia? Eu não sei. Por isso que eu quero que esclareça o que se trata essa observação contida no item 6 do despacho das florestais e a retificação do auto de infração ambiental. Se a referência ao número do auto de infração estiver incorreta, ainda assim deve ser esclarecido qual o conteúdo a que se refere a informação, porque provavelmente a DRJ sabia dos que se tratava, mas acabou não sendo documentado no processo. O recorrente deve ser intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência com a abertura do prazo de 30 dias. Após a juntada ou manifestação ou certificação de não apresentação, volta em conflito. Então, eu volto para conhecer e converter o julgamento em diligência. Senhores? Acompanhe o relator. Acompanho. Acompanho. Por unanimidade, converter o julgamento em diligência. 98, Rodrigo. Autopar. Isso aqui basicamente é um FLD da parte empresa. Isso aqui é o declarado versus GFIP versus folha de pagamento. A parte da empresa e rubrica ter parte empresa e terceiros. Então, aí, de acordo com a nota fiscal, os fatos geradores, pagamento das remunerações apurado com base nas informações declaradas de GFIP e folha de pagamento. Impugnação, lançamento foi julgado procedente. Com isso do recurso, o núcleo de toda a contestação da defesa do recorrente, em relação à fiscalização que ele sofreu anteriormente, tem sendo vários argumentos sobre essa fiscalização anterior, que é a tributação, que o lançamento é duplicado, e principalmente ali na parte do mérito, que as NFLDs
oriundas da fiscalização anterior não teriam sido consideradas. Eu vou tratando no meu voto aí, cada argumentação, mas é basicamente isso aí. Alega a falta de motivação jurídica, vez que o período já foi objeto de outra fiscalização, essas NFLDs que eu cito, na previsão para nova autuação. Aí eu cito que o MPF dá autorização, com base na súmula 111. E aí, quanto às NFLDs anteriormente lavradas, verifica-se que foram consideradas na presente autuação, sendo apropriadas nas junturas específicas, com valores detalhados, conforme se repreende do RADA. Fácil ver que os números das NFLDs que ele traz constam desse relatório, e cito como exemplo a Folha 52. Nesse contexto, observe que grande parte da peça recursal repete a necessidade de verificar o valor compensado. Insiste o recorrente que se trata de duplicidade de tributação, que é indispensável perícia, que a falta de perícia é essencialmente defesa. Todavia, é possível depreender que a contribuinte compreendeu a autuação e os valores apropriados, tanto que indica que foram considerados para fins de abatimentos apenas os valores originários. Então, ele fez sabe exatamente que foi considerado as NFLDs anteriores. Ou seja, reconhece a apropriação de valores originários das NFLDs anteriores, procedimento correto, pois os acréscimos são calculados pelo crédito originalmente devido em cada competência, no lançamento sob exame, sem, entretanto, indicar quaisquer discrepância que porventura desfavoreça. E aí, requerimento de perícia, eu cito que não tem os requisitos do 16 do PAF, vício na forma por contrariedade à lei de execução fiscal, que ele fala que considera nula a certidão dívida, deveria ser um único valor a cobrança de mais um exercício. Aí, escrito a jurisprudência que considera nula a CDA porque impossibilitaria exercício de ampla defesa, mas que não é o caso da NFLD, né? Quer dizer, não se aplica nem essa fundamentação, mas mesmo que se aplicasse, não é o caso da NFLD, que tem os discriminativos por origem, natureza e fundamento legal e por competência. Ele fala que as autuações tinham que ser desmembradas de valores da matriz filial, fala que tem que ser discriminado pelo estabelecimento, possibilita o exercício da defesa. Ele fala em período do lançamento, que é nulo por ter fixado o critério temporal exercício 2003 a 2007, anos calendário 2004 a 2008. O lançamento foi em 2008. Eu falo que é de acordo com a competência. Né? Falo que o lançamento foi relativo ao ano que estava sendo tratado, não é exercício, é competência. Pede intimação para a sede, que não tomou conhecimento das intimações, situação no CARP 110, e fala até se argumentações, considerações sobre inconstitucionalidade de remuneração de empresários e trabalhadores autônomos, salário de educação, então a súmula 2, fala em adesão a parcelamento, mas não traz nenhum comprovante de parcelamento dessas parcelas, e fala em caráter confiscatório da multa. E aí eu já reitero a possibilidade de analisar a inconstitucionalidade. Esse nega provimento. Alguma pergunta? Minha parte, não. Demais? Também não. Então vamos julgar. Eu acompanho o relator. Acompanho. Acompanho. Por pena. Acompanho. Acompanho. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Bem, eu gostaria que vocês acessassem aí na pasta T o item 84. É 84 com final 2. O que aconteceu? O que eu fiz então?
Esses 2 dias de dezembro me pesaram muito, sabe? E aí o que eu... Realmente, se a obra tivesse ido para dezembro não seria decadente. Contudo, eu não acho que a obra terminou no dia que a prefeitura apareceu lá pela primeira vez para fazer a vistoria. Então, antes do título decadência no voto, eu alterei aí os 3 últimos parágrafos. Gostaria de ler para vocês. Então, começando do 4º, de trás para frente. No caso, a certidão de folha 42 apresenta o número do cadastro imobiliário, informa as áreas construídas, 328 e 295 metros quadrados, e afirma que a obra foi cadastrada em 2 de 2012 e concluída em 2 de 12 de 2004. Na data. Consta ainda a planta de regularização aprovada e data de expedição da varal. Desde que a Prefeitura declarou que a obra foi concluída na data do cadastro da obra, em 2 de 12 de 2004, data esta que, conforme trecho do acordo recorrido acima citado, foi a data que o servidor municipal compareceu ao imóvel para a primeira vistoria, declarando que, aspas, não foi possível recadastrar uma vez que o morador encontrava-se ausente. Não é razoável que a obra tenha se encerrado somente no dia 2 de 12 de 2004. Se nesta data o servidor municipal tentou fazer a vistoria, significa que a prefeitura já tinha sido provocada em momento anterior pelo contribuinte com o fito de regularizar a obra. Sendo assim, diante da situação que se apresenta nos autos, infere-se que a obra foi concluída em período anterior à competência 11 de 2004. E uma vez que eu faço essa inferência, eu entro no tópico decadência. E aí, no finalzinho do tópico, eu digo, uma vez considerado que a obra foi concluída em período até a competência 11 de 2004, para esta competência, o prazo decadencial começou a fluir em 1 de 2005, encerrando em 31 de 12 de 2009. Como o lançamento ocorreu em 8 de 2010, fez que restou extinto o direito da Fazenda efetuar o lançamento para a competência 11 de 2004 e anteriores. Como se vê, no presente caso, operou-se a decadência. Então, diante do exposto, voto por conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Não acho que essa obra acabou no dia 2, né? Se a prefeitura foi instigada antes e foi lá no dia 2, é porque a obra já tinha encerrado em período anterior. Então, considerando que o 11 foi a última competência da obra, mesmo a 11 estaria decadente, então toda a obra está decadente, todo o período de construção da obra. É como voto. Votamos? Da minha parte, sim. Por favor, então. Acompanhe o relator. Acompanhe. Pinheiro? Acompanhe. Acompanhe a relatora. Acompanhe. 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 Então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário. O item 85 e 86 têm o mesmo objeto, são idênticos, só falta fazer essa alteração no voto. Ok? Então, com isso eu encerro. Só um minuto, por favor. Encerro hoje.